O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas pessoas você conhece nessa vida que já usaram a parte B desse versículo para dizer a respeito de um momento difícil e complicado que elas estavam atravessando, mas que logo depois esse momento difícil e complicado foi transformado em cânticos de louvor e alegria. Alguém alguma vez já disse para você quem foi que provocou essa noite de choro? Alguém já esclareceu para você quem foi o autor dos choros noturnos do grande rei e salmista Davi? Deixa eu ler para você o Salmo 30, versículo 5, parte A. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Parte B. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em determinado momento, Davi confessa que a ira de Deus não dura muito tempo, mas que a graça, a bondade e o favor de Deus dura a vida inteira. Será que ele chegou nessa conclusão com facilidade? Será que as coisas iam bem para ele? Será que a vida dele estava sendo uma vida agradável e confortável no momento em que ele escreveu esse salmo? Eu acredito que não. Agora, teria sido o inimigo que provocava o choro de Davi? Teriam sido os seus adversários, sendo ele um guerreiro, que lhe causavam tanto medo e espanto, ao ponto de fazer com que Davi, pelas noites, chorasse e pranteasse? Será que teriam sido os problemas familiares que Davi teve que enfrentar alguns que provocavam esses choros? Não. Eu posso afirmar para você, dentro do mesmo texto, que quem provocava os choros de Davi era o próprio Senhor. Versículo 6 diz assim: Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Você não percebe aqui que Davi cresceu tanto, que Davi se tornou tão grande, tão famoso, tão rico, tão próspero, tão louvado pelas pessoas, que o orgulho e a vaidade tomaram conta do coração de Davi? Que Davi, em determinado momento, se esqueceu quem é que lhe trazia todos os benefícios e que lhe oferecia todas as vitórias? Davi perdeu-se nas suas conquistas. Davi perdeu-se nas suas vitórias. Davi perdeu-se ao ouvir o canto das mulheres dizendo que Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Aqueles cantos de vitória, quando Davi voltava para o seu povo, chegaram ao coração de Davi e subiram à sua cabeça. E ao subir à sua cabeça, voltou ao seu coração de forma corrompida.
Agora Davi já não adorava mais a Deus. Em determinados momentos, Davi não louvava mais a Deus. Davi louvava a si mesmo. E então o Senhor, por amor a Davi, por vezes e outras, lhe provocava choros. Choros de um menino indefeso. Choros de um homem que voltava a reconhecer a sua humanidade e a sua incapacidade de conquistar sozinho tudo o que até então havia conquistado. O versículo 7 diz assim: Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. No versículo 7, Davi começa a reconhecer quem é que mantinha de pé e forte a montanha de Davi, ou seja, a segurança de Davi. Todos nós sabemos que numa guerra, quem está no topo da montanha tem privilégios, tem mais segurança. É muito mais difícil se conquistar uma montanha de baixo para cima do que de cima para baixo. Então Davi, ao achar que a montanha dele era suficiente para guardá-lo, para protegê-lo, e que ele havia se tornado inatingível, o seu coração se ensoberbeceu. E em apenas um gesto do Senhor, que o próprio Davi relata qual foi, a parte B do versículo 7. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Veja que coisa. Deus não precisou fazer absolutamente nada. Apenas olhou para Davi. Sabe aquele olhar de interrogação? Quando alguém fala alguma coisa e você olha para a pessoa assim, como questionando, o que você está querendo dizer com isso? Pois é. Bastou um olhar desse, do Senhor para Davi, para que imediatamente aquela montanha sólida, consistente, robusta, inatingível, segundo pensava Davi, pudesse ruir. E Davi então entra no mais profundo desespero. E esse é o desespero que todos nós temos que ter. O desespero de começar a perceber de que nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós não fazemos nada, a não ser pelo Senhor. É o Senhor que faz com que permaneça forte a nossa montanha. É por isso que é tudo por Ele e para Ele. São todas as coisas. Desmoronou a montanha de Davi. Desmoronou o reino de Davi. Desmoronou a casa de Davi. Quantos de nós ficamos usando esse versículo em específico para dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Às vezes não vem. Às vezes o choro dura 1, 2, 3 noites, uma semana, um mês, um ano, décadas. Sabe por quê? Porque enquanto nós não reconhecermos que a nossa vida é estabelecida pelo Senhor, o choro vai permanecer. É um choro de ensinamento. É um choro na qual o Senhor nos faz chorar até clamarmos por Ele. Uns dizem, já não há nem mais lágrimas. E às vezes não há mesmo. Às vezes não são as nossas lágrimas
que, rolando no rosto, nos permitem alcançar a presença de Deus. Às vezes é só a nossa alma. Não há mais lágrimas, mas há temor. Não há mais lágrimas, mas há um cuidado em obedecer a Deus e fazer a sua vontade. E é nisso que o Senhor confia em nós. O Senhor confia em nós de que assim como Ele virou o rosto para cada um de nós e fez desmoronar, nós podemos virar o rosto para Ele, para que imediatamente Ele cesse o choro e devolva a alegria. E aí sim, então, com propriedade, nós poderemos dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor veio pela manhã. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justo e Deus é fiel. Creia, viva e vença.